Nós falamos sobre Acais na nossa última ceia, que foi até uma palavra que me veio pouco antes de eu voltar. E essa palavra sobre Acais, ela volta. Então, vamos lá. Na época em que Acais... Eu vou ler primeiro Isaías, para depois dar a continuidade, né? Aí contextualizar. Na época em que Acais, filho de Jotão, neto de Uzias, lembra do rei Uzias, né? Era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e o rei Peca, filho de Remalias e de Israel, atacaram Jerusalém. Mas o ataque não foi bem sucedido. Quando o governo de Davi descobriu que a Síria havia combinado forças com Efraim, isto é, Israel, Acais e seu povo ficaram abalados, tremendo como vara verde. Então o Eterno disse a Isaías: vá e encontre-se com Acais. Leve também seu filho Siás Jazube, que quer dizer um remanescente voltará. Tudo na Bíblia, você vê, até o nome do filho de Isaías foi um remanescente voltará. O filho do profeta carregava uma profecia, ele era o nome dele. Encontre-se com ele no lado sul da cidade, no final do aqueduto, na parte em que ele desemboca no tanque superior. Isso fica na estrada que vai para o local público dos lavandeiros. Diga a ele: ouça, calme-se, não tenha medo e não entre em pânico por causa desses 2 tocos de lenha queimada ou restos de lenha fumegantes, como está na NVI, Rezim da Síria e o filho de Remalias. Eles falam grosso, mas não são de nada. A Síria e o filho de Remalias de Efraim tramaram contra você. Eles conspiraram, dizendo: vamos declarar guerra a Judá e destruí-lo. Tomar posse do país e designar o filho de Tabeel, rei vassalo sobre eles. Mas o Eterno, o Senhor, disse: isso não vai acontecer. Não vai dar em nada. Porque a capital da Síria é Damasco. E o rei de Damasco é um mero homem. Rezim. Quanto a Efraim, em 65 anos estará reduzido a entulhos, e nada sobrará. A capital de Efraim é Samaria, e o rei de Samaria é só o filho de Remalias. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. O Eterno falou novamente com Acais. Dessa vez disse: peço um sinal milagroso ao Eterno. Qualquer coisa, seja ousado, pode pedir o céu. Mas Acais respondeu: eu nunca faria isso. Jamais faria exigências desse tipo a Deus. Então Isaías disse: então ouça isto, governo de Davi. Já é ruim que você canse o povo com suas hipocrisias piedosas e covardes. Mas agora você está cansando Deus. Então, o Acais foi um rei, um descendente de Davi, tinha promessas. Deus chega para ele e fala: pede o que você quiser. Pede um sinal milagroso, qualquer coisa, seja ousado, peça o céu.
Peça, faça um pedido das maiores alturas. Está na NVI assim. Mas ele já tinha algo em mente. Ele preferiu saquear o templo do Senhor e pagar para o rei da Síria para lutar contra o rei sírio e o de Israel. Ele já tinha tudo planejado. A verdade é que ele era um incrédulo que dependia da força do braço, que não queria se submeter a Deus, que nem acreditava. Você vê, não dá para acreditar, mas é verdade. Ele foi esse tipo de pessoa que até quem é o Deus de Acais, na teoria, é o Deus vivo, mas ele busca qualquer outra coisa. Acais, ele buscou os deuses da terra que o Senhor tinha expulsado. Ele ofereceu o filho dele em sacrifício. Acais, ele não acreditava, essa é a mais pura verdade. Ele não acreditava que, dependendo da fé, ele ia ter êxito. Então, o que ele fazia? Ele dependia da força do braço. Sabe esse tipo de gente que a palavra vem, a oportunidade vem, mas a pessoa insiste em ser natural, carnal, dependente da força do braço e faz uso dos mesmos meios que qualquer ímpio faz. Acais. Ele estava agitado, porque o rei da Síria e o de Israel se uniram contra ele, e o Senhor falou, são apenas restos de lenha fumegante. É só um toco que não tem mais poder nenhum. Eles falam que vão fazer, estão falando grosso, mas não vai dar em nada. Ei, Acais, eles são só homens, eu li para você. Eles são apenas homens que ameaçam, mas não vai passar disso, eu tenho o controle. Eles disseram que vão fazer isso e aquilo, o que eu li para você? O Senhor falou, mas não vai acontecer nada disso, dependa de mim. Peça um sinal e eu vou te honrar. Não. É inacreditável como algumas pessoas, elas estão recebendo a palavra, vem uma ameaça, o Senhor fala, confia em mim, isso não vai dar em nada. A pessoa não confia. Se volta para mim, ela não se volta. Peça o que você quer, dependa, e eu vou honrar você. Peça o sinal, um sinal poderoso, peça um sinal milagroso, qualquer coisa. Eu vou mostrar o meu poder. Ele ainda quer dar uma aqui fala como se fosse como disse Isaías, que essa sua hipocrisia piedosa e covarde. Sabe falar até bonitinho, mas é pura hipocrisia, não quer saber de Deus, não. A verdade é que ele não queria saber de Deus. E pensa um rei, claro que ele tinha que ter uma derrota atrás da outra. Esse rei ouviu de Deus, peça um sinal. Esse rei, ele ouviu de Deus um sinal milagroso, qualquer coisa. Peça o céu. Peça o que você quer. Eu vou mostrar minha força na sua vida. Nada. Sabe,
aquelas pessoas que elas estão recebendo a palavra de Deus, tem uma oportunidade diante delas, tem uma porta aberta diante delas, Deus está frustrando situações, ele tenta mostrar, ele mostrou, pois o rei da Síria com o rei de Israel foram até ele, mas não foram bem sucedidos, e o Senhor falou, para, você não precisa temer, são só homens. Quantas vezes o Senhor está falando com pessoas? Para, não, mas a ameaça está aí, não dá importância para isso. Não, porque eles falaram isso e aquilo, eles são só homens. Eles falam, mas eles não vão poder cumprir. Não, mas não sei o quê, e o Senhor está falando, para, dependa de mim. Por que você não depende de mim? Confia, faz o pedido. Mas não. Como disse Isaías, você prefere cansar Deus, está cansando o povo, está cansando a Deus. É isso que você está fazendo. Então, olha aqui, ó, Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno. E não foi como seu antepassado Davi. Pelo contrário, seguiu o exemplo de Israel a ponto de fundir imagens para servir aos deuses pagãos de Baal. Queimou incenso proibido no vale de Ben-Rinom e chegou a ponto de oferecer o próprio filho em sacrifício. Você já viu gente que está sacrificando a família, sacrificando os filhos, mas não se humilha diante de Deus? Está imitando as nações que o Senhor derrotou. Está imitando gente que foi derrotada. Você já viu gente que só imita gente derrotada? Gente que não tem certeza de nada, não tem certeza da salvação, não tem seu nome escrito no livro da vida, que se morrer agora, já era, e a pessoa, ela passa por cima de todas as oportunidades que ela tem de honrar a Deus, de depender de Deus, de viver milagres, de viver mudanças na vida dela. Ela joga fora. A oportunidade está diante dela, mas a incredulidade fala mais alto. Ela teme problemas, o Senhor está dizendo, não precisa temer. Ela não depende de Deus quando Deus está dizendo, dependa de mim, eu vou fazer na sua vida. Aí ela vai, o que havia em Acais? Um orgulho absurdo, uma incredulidade absurda, um sujeito natural, um sujeito carnal, que sacrificou a família, sacrificou o filho, sacrificou todo o tesouro do templo. Ou seja, pegou o que era de Deus, vou repetir, pegou o que era de Deus e colocou na mão do inimigo. Então, olha só, vê se não tem gente vivendo assim. Incrédula, pessoa incrédula. Vai vendo, vê se não tem. Está sacrificando a família, está sacrificando os filhos, está tirando o que é de Deus, o tempo, a energia, o recurso, e colocando nas mãos de quem? Do inimigo. Por quê? Porque não quer depender de Deus, não quer se submeter a Deus, não quer obedecer a Deus. Esse sujeito preferiu entregar um filho para os deuses cananeus do que obedecer a Deus, do que se humilhar diante de Deus. Vê se não tem gente vivendo assim. Gente que o comportamento da pessoa é hipócrita, é incrédulo, é natural,
Ele não quer obedecer, ele não quer se submeter. E Deus está insistindo com a pessoa. Não age assim, não. Não vá para esse caminho. Mas não é que a pessoa não faz sacrifícios. Ela faz. Ela está fazendo sacrifício, porque o que os deuses cananeus cobravam era muito caro. Mas eu costumo dizer, por que muita gente pendia para os deuses cananeus? Porque eles exigiam os filhos, mas não exigiam mudança interna. E não é isso que muita gente está à procura? De uma saída onde ela não tem que mudar? Ela não tem que se humilhar? Ela não tem que se curvar à vontade de Deus? Não é isso que a gente tem visto? Eu vejo gente fazendo coisas na carne para se autodestruir, está destruindo com a família. Porque é mau exemplo, é um comportamento que está pesando contra a família, está perdendo os filhos. Mas é um orgulho, é uma dureza, é uma insanidade. Você vê que não é que ele não ouviu a palavra de Deus, ele ouviu. Não é que ele não tinha promessas. Gente, eu não encontro para outro rei que recebeu uma mensagem como essa. Peça o que você quiser. E o cara vem com hipocrisia, não, porque eu não vou cansar o Senhor. Cansar, vocês estão cansando, o profeta Isaías falou. Não vou pedir para Deus hipocrisia, porque ele já tinha pego todo o tesouro do templo e colocado nas mãos do rei da Síria, que foi contra ele e piorou a situação dele. Não é o que eu tenho visto? Gente que tem buscado ajuda no ímpio e a situação da pessoa está piorando. Gente que está buscando ajuda no ímpio. Está buscando ajuda em gente que vai piorar a vida dele. O conselho, o que a pessoa tem a oferecer é limitado. Mas ela está lá. Ela está indo buscar no ímpio. A vida dela não está andando, ela está tendo derrotas. Mas ela não trabalha a mudança aqui dentro. O que sai dela é sempre a mesma coisa. Atitudes naturais, hipócritas, orgulhosas, imaturas. E nós vamos ver que ele só piorou, ele foi ficando com ódio e, por fim, com ódio de tudo relacionado a Deus. Ele foi fazendo uma bobagem atrás da outra, que foi, assim, só pesando contra ele. Então, aqui, ó, ele queimou incenso proibido no vale de Ben-Rinom e chegou a ponto de oferecer o próprio filho em sacrifício, prática abominável, copiada dos povos pagãos que o Eterno havia expulsado da terra. Ele também participou das celebrações das divindades ligadas às orgias religiosas que estavam espalhadas por toda parte. O Eterno entregou nas mãos do rei da Síria, que o atacou com muita violência. O Eterno entregou nas mãos do rei da Síria, que o atacou com muita violência e o derrotou. Ele não quis depender de Deus. Levando muitos prisioneiros para Damasco. Aproveitando a situação, Israel também impôs a ele uma grande derrota. Quando o rei da Síria impôs aquela derrota contra Judá,
vem o rei de Israel e impõe mais uma. Ah, já o cara está em baixa mesmo, vamos embora. Ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar, e o negócio está só aumentando. Impôs a ele uma grande derrota também. Peca, filho de Remalias, matou num só dia 120 mil soldados valentes, porque eles, abandonaram o Eterno. Por que você está sofrendo tantas derrotas, ô Acais? A resposta está aqui, porque eles abandonaram o Eterno. E às vezes, gente, a pessoa até está na igreja, mas ela já abandonou no coração. Abandonar o Eterno, Deus de seus antepassados. Além disso, Zicre, herói efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Aziricão, encarregado do palácio, e Eucano, segundo em comando abaixo do rei. E não parou por aí. Os israelitas capturaram 200 mil homens, mulheres e crianças, além de grande quantidade de despojos que levaram para Samaria. Agora eu pulo para o 16. Na mesma época, o rei Acais pediu ajuda ao rei da Síria. Os edomitas voltaram a atacar Judá. Está pedindo ajuda para o rei da Síria. Os edomitas voltam a atacar Judá e levaram muitos prisioneiros. Para piorar, os filisteus invadiram as cidades das planícies até o oeste e o deserto sul, e capturaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, além de Socol, Tímina e Ginzo, com as aldeias vizinhas. O rei Acais, numa atitude arrogante, está vendo que é um problema atrás do outro? Um problema atrás do outro. É um inimigo atrás do outro chegando na vida dele, para piorar a situação. O rei Acais, numa atitude arrogante, achando que não precisava do Eterno, assim ainda não acha Acais, que às vezes a gente tem que falar com Acais, assim, você vai lendo, fala, Acais, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência, o que você está fazendo com sua vida, com a nação? Achando que não precisava do Eterno, permitiu que Judá caísse na depravação. Por isso a nação foi humilhada pelo Eterno, e teve de buscar ajuda. Mas Tiglat-Pileser, rei da Síria, não quis ajudá-los. Em vez disso, mas você não pagou uma fortuna para ele te ajudar? Em vez disso, humilhou Acais ainda mais, atacando-o. Mas você esvaziou o templo do Senhor para pagar para esse rei te ajudar. Agora ele ataca, humilha, atacando-o e zombando dele. Desesperado, Acais saqueou o templo do Eterno, o palácio e todo lugar de onde era possível tirar alguma coisa de valor, e entregou tudo ao rei da Síria. Mas não adiantou. O rei Acais não aprendeu a lição. O mundo inteiro estava contra ele. Mas ele insistia em se rebelar contra o Eterno, porque tudo que ele estava fazendo não era, ele podia achar que era contra pessoas, é contra o próprio Deus, porque ele só desobedecia a Deus. Ele tentava de cá e de lá, ele dava guinadas, e ele tentava resolver no quê? Na força do braço, de forma natural. Só piorou a situação dele. Oferecia sacrifícios aos deuses de Damasco, porque depois de ser derrotado por Damasco, pensou, se eu servir os deuses que ajudaram Damasco, talvez eles me ajudem também. Tem que ser muito tolo, né? Já que os deuses de Damasco estão dando vitória para eles, então eu vou servir eles também, quem sabe eles me dão vitória. Ele não entendeu nada. Vamos falar de novo com Acais. Acais, você não entendeu nada. Não é que os deuses de Damasco são poderosos e estão do lado deles e dá vitória a eles. É que Deus está contra você e não pode te dar vitória. Então qualquer um te derrota.
Não tem a ver com os deuses que essas pessoas servem. Tem a ver com a sua atitude em relação à fé no Deus vivo. Deus não pode te abençoar. Deus não pode ser com você. E algumas pessoas demoram para entender isso. Tem gente que ele vai apontando, né? Ele vai dando tiro para todo lado. O meu problema é meu cônjuge, o meu problema é meu filho, o meu problema é o endereço que eu estou, o problema é a cidade, o problema é o estado, o problema é o país. Não, o problema é o emprego que eu estou. Você já viu gente assim? Que ele não entendeu que o problema da sua vida não são essas pessoas, não é o lugar que você está. Será que você não entendeu que o que está faltando é Deus ser com você? É a bênção de Deus estar sobre você? Gente, direto eu vejo isso. Eu vou sair da casa do pão porque não tem pão, eu vou lá para Moabe. A pessoa, ela está mal, ela faz bobagens, aí ela fica procurando um lugar. Ela está procurando. Não, porque se eu me mudar para cá, não, porque se eu fizer isso aqui, não, porque se eu mudar isso aqui, se eu mudar... Deixa eu te contar uma coisa. Cuidado, para você não ser um Acais. Uma pessoa natural, que diz que está servindo a Deus, mas você lida de forma natural, e vai tudo na força do braço. E aí você apresenta como problema aquilo que não é o seu problema. Porque Deus podia, Ele falou, pede qualquer coisa que eu te dou vitória. Às vezes está tão assim, está aberto, está na cara, está à disposição. Por que você não pede? Por que você não se volta para mim? Por que você não depende de mim? Não. A pessoa continua lá, fazendo do jeito dela, na hora dela, da forma dela, na força da carne. Ela continua, ela tá determinada a vencer do jeito dela. Então ela fala com ela pede informação, então, como é que é lá, hein? É lá, nossa, eu vou lá, e como é que é tal lugar e tal? E Deus está falando para ela, o seu problema não é seu endereço. O problema da sua vida não são as pessoas que estão ao seu redor. O problema é que você não dá uma resposta de fé. Você não depende de mim. Você não tem ido pelas vias certas. É por isso que você tem tido derrotas. A pessoa quebra princípios, levanta deuses, sacrifica a família, tira do templo do Senhor e acha que vai ter vitória. Agora, porque o inimigo está tendo algum resultado, ela começa a buscar os deuses do inimigo. Você já viu gente assim? Direto eu vejo. Eu vou fazer o que o fulano está fazendo, porque ele está arrebentando, e não sei o que, ele está tendo resultados. Eu vou fazer o que ele está fazendo. Eu vou buscar o que ele está buscando. Eu vou para o mesmo lugar que ele está indo. E Deus está dizendo, você entendeu tudo errado. Não é que os deuses ou o que o fulano está fazendo está trazendo resultado. É que eu estou contra você. Qualquer coisa que você fizer vai dar errado para você mesmo. Você pode tentar fazer o que o fulano está fazendo, vai dar errado. Ele buscou os deuses dos sírios. Deu errado do mesmo jeito, ficou pior. Porque Deus estava mostrando para ele, você está muito enganado, Acais. O problema é que você é um incrédulo, um orgulhoso, um arrogante,
Ele não queria se submeter. Você já viu gente dura, que não quer se submeter a Deus? E ela sai doida, ela sai desequilibrada para tentar. Eu vou vencer, nem que for na marra, e está piorando. Esse era o Acais. O Acais estava determinado, eu vou vencer, mas pelas vias erradas. Eu vou vencer. E, sem Deus, eu não preciso de Deus, eu não vou fazer o que esse povo está falando que tem que fazer, não. Eu vou fazer do meu jeito. E eu vou ter vitória. E teve? Não teve, só afundou com a vida dele. Não teve. Bom, mas a situação está aqui, ó. Pensou, se eu servir os deuses que ajudaram Damasco, talvez eles me ajudem também. Mas a situação só piorava. Primeiro Acais foi arruinado, depois toda a nação, porque é isso que vai acontecendo. Sua vida vai sendo arruinada, tudo que está nas suas mãos vai sendo arruinado. Ele retirou todos os objetos de valor e fechou as portas do templo do Eterno. Em seguida, espalhou os santuários pagãos para uso pessoal por toda Jerusalém e pelo território de Judá. Eram altares destinados à adoração de qualquer Deus. O Eterno ficou furioso com ele. Eu li da outra vez para você, né? Que ele saiu, ele fechou as portas do templo, saiu dali e levantou um altar em cada esquina de Jerusalém, em cada cidade da nação. E não é isso que algumas pessoas fazem? Para onde você olha na vida delas, em cada esquina da vida delas, tem algum tipo de ídolo. Algum tipo de ídolo. Por onde ela passa, ela vai levantando os ídolos dela, porque ela não depende de Deus. Ela não depende. E agora ele está com raiva de Deus. Ele fecha as portas do templo, não é isso que algumas pessoas fazem? Ao invés delas buscarem a Deus, elas fazem do jeito delas. Vou repetir. Ao invés delas buscarem a Deus, depender de Deus, elas fazem do jeito delas. Aí dá tudo errado. O que elas fazem? Elas param. E ainda argumentam. Não estava adiantando. Ah, não estava adiantando? O que não estava adiantando? Ah, eu estava lá, mas não estava. Não, você não estava, Acais. Você tinha as portas do templo abertas, mas você tirava do templo, você tirava de Deus, até que você fechou as portas. Que é isso que as pessoas vão caçando para a vida delas. Elas vão tirando de Deus, elas não dizimam, elas não ofertam, elas não têm tempo para buscar a Deus, Deus não é a prioridade delas, e elas vão indo nessa linha. Aí as coisas começam a dar errado. À medida que tudo vai dando errado, elas vão ficando o quê? Mais revoltadinhas. Aí elas ficam com raiva de todo mundo. Elas vão ficando ofendidas com todo mundo. Com Deus e com o mundo. Elas são egoístas, porque um cara que sacrifica o filho, ele só pensava nele. Você já viu gente que só pensa em si? Está abrindo portas e portas que vão arruinar com os filhos, mas só pensa em si. Está fechando as portas do templo, as portas do coração, mas só pensa em si. Não quer saber de Deus. Não quer. Eu vou do meu jeito. Eu não quero compromisso com Deus. Nitidamente, algumas pessoas, um pouco que elas se aproximam de Deus, Deus mostra o que Ele pode fazer. Olha só, vai, Acais, pede o que você quiser, eu vou te dar vitória. As ameaças aí não vão prevalecer, são só homens, Acais. Não. Por quê?
Porque elas são carnais, elas não querem mudar, elas não querem abandonar sua vida de pecado, elas não querem se humilhar diante de Deus, elas não querem fazer do jeito de Deus. Elas não querem. E aí tudo incomoda. Quando você encontra essas pessoas, tudo incomoda. Elas se ofendem, eu falei ainda pela manhã, elas se ofendem, e nós vivemos um tempo onde as pessoas estão se ofendendo com tudo. Elas ofendem com o que você falou, elas se ofendem com tudo. Você vê gente com raiva por causa do gênero de uma pessoa, por causa da fé de uma pessoa, por causa da sua, o seu estilo de vida. Você prega, está pregando a verdade para ela, ela está incomodada. Aí você está pregando a Bíblia, você está lendo a Bíblia para ela está com raiva de você. Você está pregando, você está mostrando para ela, não, filho, não sou eu, é a Bíblia. É a Bíblia. Amaleque dominava o coração de Acais. Gente, tem pessoas, esses dias eu estava ainda ouvindo, uma mulher ali incomodada com as meninas no programa da Forte e Corajosa. Por que vocês, tudo que vocês vão falar, vocês falam da bispa, porque a bispa, mas você quer que fale do quê? Da Janja, da Anitta? Hã? De quem que você quer que fala? Não, você vê, não, mas você está entendendo? A amargura da pessoa, o ódio da pessoa, a pessoa está incomodada porque as meninas estão me usando como referência. Ela está incomodada porque as meninas estão usando como referência. Está afrontando ela. Agora, o que ela estava fazendo quando eu estava construindo, e estou todos os dias construindo uma história com as pessoas? Gente, quando eu voltei para o cabelo cacheadinho, alguém que era daqui vira e fala para... ainda bem, a pessoa que falou tem credibilidade, porque senão você não acredita. Aí eu estou incomodado, porque a bispa com esse cabelo, ela não me representa. Eu estou te falando, com este cabelo ela não me representa. E ele começou a não vir nos cultos de domingo, porque eu não representava ele. Era a desculpa que ele arrumou. Eu estou falando, eu sei que parece que não é verdade algumas coisas, mas, gente, a gente ouve cada coisa. Cada coisa. Eu não o represento com esse cabelo. Pois é, mas... O ponto... Muito obrigada, vocês são muito gentis. Agora, o ponto não é o cabelo, gente. O que nível, o que está dentro da pessoa, do coração de uma pessoa, para ela ter um comportamento como esse? Fala. É um problema sério, ela tem um problema sério. Ela tem um problema sério. Ela precisa de uma libertação. E sem contar que ela é altamente preconceituosa. Altamente. Então, gente, se as pessoas não tomarem cuidado, elas vão perdendo a vida delas.
É tanta amargura, elas estão ofendidas. Elas se pegam em cada coisa. Gente, tem pessoas que estão perdendo o destino delas, porque ao invés delas se inspirarem nos vencedores, elas estão remoendo e se mordendo de inveja. Elas não suportam um testemunho. Você não tem noção o que algumas pessoas, a atitude de algumas pessoas, quando alguém dá um testemunho de vitória. Eu não tenho tempo para contar detalhes que deixariam você de cabelo em pé. Você fala, não é possível, bicho. Pois é. É sim. Gente, quando eu vim para São Paulo, o que eu sofri de ataques, vários, mas tinha demais, além de tantas bobagens que eu nem vou entrar nisso, mas aquela, mas por que São Paulo? Mas por que São Paulo? Com tantas cidades aqui perto, por que São Paulo? Porque, não, é exatamente isso, você tem uma direção de Deus. Pois agora eu estou vivendo a mesma coisa com Kissimmee. Por que Kissimmee? Por que Kissimmee? Porque o tempo dirá. Não disse? O tempo não contou porque São Paulo? Espera! Espera! Não tem nenhum ano que eu inaugurei lá. Espera! O tempo dirá! Mas a mesma coisa. É gente sem visão. É gente sem temor. É gente que se incomoda com você gratuitamente. E o que é? Esse tipo de gente aqui, ó, ele não depende de Deus, ele não busca Deus, ele não faz o que ele tem que fazer, depois ele fecha as portas do templo, ele saqueia tudo. Ele faz igual um menininho mimado da bola, né? Você não deu o que eu quis, eu cato a bola, ninguém vai jogar. Quer dizer, eu vou fechar agora. Eu vou fechar também, ninguém vai adorar a Deus. Ninguém vai buscar, ninguém vai fazer isso aqui, ninguém. Aí a pessoa fica ali, ó, caçando um problema. Ela é o problema. Ela é geradora de problemas. Ela. Mas ela está procurando um problema que não está fora dela. O Acais, ele buscava saída fora de Deus. E os problemas também fora dele. Eu não sou o problema. Deus, o templo, os sacerdotes, essas pessoas são o problema. Isaías é o problema. Eu não sou o problema. A pessoa não faz o que ela tem que fazer. Ela não busca. Ela não se submete. Ela não obedece à palavra. Ela não obedece aos atendimentos que ela recebe. Aí dá errado. Agora ela está com raiva do mundo. Ela está com raiva do mundo. Ela está com raiva de você. Por quê? Porque você pregou a palavra. Por que algumas pessoas se incomodam? Elas se incomodaram quando eu vim para São Paulo? Porque elas não tinham coragem para dar passos ousados assim. Por que algumas estão incomodadas com o Kissimmee? Porque elas não têm a coragem de fazer. Agora pergunte às pessoas, eu posso dizer para você, as pessoas que foram fiéis quando eu vim para São Paulo, fiéis, sabe aquele tipo de gente fiel? Eu tenho gente que explodiu, gente que foi embora. Por quê? Porque estava sendo fiel
em abençoar um projeto que era de Deus, não era da Cléo. A mesma coisa já está acontecendo, já quero te dizer. Todas as pessoas que se tornaram mantenedoras, financiadoras de Kissimmee, estão prosperando, crescendo. É só o início, elas vão explodir. Porque é um projeto grande. Todas, eu só recebo testemunho. Deus honrando. Aí tem gente que ele promete, mas fazer pelo reino ele não está fazendo, não. E depois ainda fica fazendo ameaçazinhas. Não, porque eu até ia fazer, mas não vou fazer, porque não sei o quê. Eu estava parado outro dia, né, eu falei isso para uma liderança, sobre alguém que tinha se comprometido com algo, mas agora está arrumando desculpas e indo. E eu falei para ele, meu filho, desde quando que a igreja do Senhor depende de esmola ou da boa vontade de uma pessoa que ela se comprometeu com Deus e agora está tentando tirar o corpinho fora com arrogância e desculpas. Desculpas, argumentos vazios. Eu falei para ele, filho, eu sou igual ao Paulo. Tem um tipo de orgulho. Paulo falou assim, ó, esse orgulho eu não abro mão dele. Tem um tipo de orgulho que eu não abro mão dele, não. Aquele bom orgulho. O sujeito tem que entender, ele está fazendo para o reino. Se ele não entender isso, não faça. Não faça. Se você não entender que você está fazendo para o reino, não faça. Mas não faça mesmo. Não faça. Porque a igreja do Senhor não está precisando da sua misericórdia nem da sua esmola. A igreja do Senhor vive de doação de pessoas grandiosas. Se a pessoa não tem grandeza, se ela não enxerga que aquilo é uma bênção para a vida dela, não passa desse limite. Ninguém quer nada dela. Ninguém quer nada dela. Não, porque eu não vou fazer, não sei se eu vou, porque não sei. Que você já prometeu, já está mudando de ideia? Prometeu um negócio para o reino, está mudando? Você não prometeu para a Cléo, você não prometeu para o Ministério Mudança de Vida, você se comprometeu com Deus. Se você vai cumprir, não vai cumprir, isso não é problema meu. E quer saber? Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, porque o Deus, que é o Todo-Poderoso, Deus dono do ouro e da prata, vai fazer o seguinte, ele vai levantar alguém que vai pegar a tua bênção e vai fazer o que você não quis fazer ali. Já tem gente levantando a mão, decidido a fazer. Exatamente assim que funciona. Exatamente. Aí, quando eu falo assim, tem os dodóis, os mimizentos, sai tudo de bico, batendo o pezinho. Não, porque a bispa foi e tal. Pois é, você já deveria me conhecer. Eu falo a verdade. Essa pessoa é a mesma aqui em todo lugar. Onde você me encontrar, é a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa. Eu não vou falar um negócio que não é verdade. Eu vou falar o que eu acredito, o que eu tenho respaldo bíblico para defender. Tudo que eu falo, eu tenho respaldo para defender. Eu posso argumentar e te dar um respaldo bíblico para defender, para fundamentar. Não, meus queridos. Algumas pessoas, elas fazem o que elas querem fazer. Elas fazem o que dá na cabeça delas. Aí vai dar tudo errado. Tudo vem contra elas. Mas o problema não é elas. O problema é Deus. O problema é o templo. O problema é o Isaías. O problema não é elas. Não são elas. Para.
Nenhuma palavra vem por acaso. Nenhuma. Se o Senhor traz uma palavra novamente, é porque Ele está alertando pessoas. Talvez para onde você olha, você vê pessoas obedientes que estão avançando. Mas talvez você não se submete. E fica procurando, você é o problema, mas você fica caçando um problema para se auto-justificar, para jogar sobre os outros. Olha para dentro de você. Amaleque está solto. Nós vivemos os dias de Noé e de Ló. Eu falei isso cedo, vou repetir. Para você entender os dias de hoje, você tem que ir lá e ler sobre os dias de Noé. Ele condenou o mundo antigo. Por quê? Porque ele obedeceu, pregou a verdade que ninguém queria ouvir. O que naquele tempo foi produzido? Monstros. Foi uma transformação, um negócio absurdo, que Deus teve que vir com mangueirão, como eu disse cedo, porque tem coisa que não dá para vir com baldinho, não, você tem que vir com aquele mangueirão para lavar tudo. O dilúvio veio para lavar, para limpar. Deus teve que lavar tudo. E o que nós estamos vivendo? Lembra daqueles gigantes? Daquele negócio híbrido, aquele negócio, aquela mutação dos nefilins? Olha o que nós estamos vendo aí. Não é a mesma coisa? Mexendo na genética, mexendo na ciência, aquela coisa doida e uma mutação. Nós vemos mutantes. Você anda nesses aeroportos, você quer ver lá nos Estados Unidos, você anda, você vê mutantes. Você não sabe o que é isso mais. Você vê mutantes. Não é a mesma coisa que estava acontecendo lá? E tem gente perdendo tempo com sentimentos. Gente ignorando todas as chamadas de Deus. Me obedeça, se volta para mim, se humilha. Não, eu faço do meu jeito. Preste atenção, que eu vou encerrar essa parte. Eu faço do meu jeito, eu falo do meu jeito, eu faço do jeito que dá na minha cabeça. Aí eu tenho uma família desajustada, um casamento desajustado, um financeiro desajustado, eu não tenho credibilidade. Tudo ao meu redor é conflito, eu me cerco de conflito. Porque tem gente que é viciado em conflito, tem pessoas que são viciadas em conflito. E aí a culpa é de Deus, a culpa é de todo mundo? Eu tô sacrificando a minha família pelo meu egoísmo, aos deuses que eu decidi adotar para a minha vida. Eu estou saqueando o templo do Senhor. Quer dizer, eu tiro de Deus, eu tiro da família, eu sacrifico, porque eu sou egoísta, eu só penso em mim, e eu não sou o problema. Deus é o problema, a igreja é o problema, Isaías é o problema. Está vendo? Para. Acais. Porque aí a pessoa diria assim,
Por que o Senhor me deu primeiro Isaías? Porque tem aqueles que falam, ai, mas talvez o coitado, ele não teve oportunidade, né? Bom, começando que ele era o rei, o sucessor, um descendente de Davi, isso é pouca coisa, né, gente? É pouca coisa, né? Pelo amor de Deus. Aí o cara vem e ouve de Deus, pede o que você quiser. Não precisa temer os inimigos, não precisa temer nada, não vai ser nada. Pede o que você quiser. E o sujeito prefere continuar fazendo do jeito dele, da maneira dele, pela cabeça dele, porque ele não quer se humilhar, porque ele é egoísta, porque é cabeça dura, porque é tolo, porque é ignorante, quer ser um ignorante acerca das coisas de Deus, porque é viciado em conflito, em confusão, e não sabe mais viver sem, mas não é capaz de assumir responsabilidade. Não. De jeito nenhum. Os Acais precisam acordar. Porque Deus está mandando pela segunda vez a palavra sobre Acais. O cara que fez do jeito dele, que insistiu. Nem terminei de ler essa última parte dele aqui, ó. O restante da vida de Acais, tudo que fez, do início ao fim, está registrado nas crônicas dos reis de Judá e de Israel, quando Acais morreu, foi sepultado em Jerusalém, mas não foi honrado com um sepultamento no cemitério dos reis. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Foi, não deixou saudade, não foi honrado no seu sepultamento. Por quê? Porque ele não deixou nada que alguém pudesse desejar. Nada. E os exemplos que ele deixou, ainda bem que Ezequias foi o contrário do pai. A primeira coisa, no primeiro mês do reinado de Ezequias, ele já entrou limpando aquela bagunça e promovendo uma restauração. E foi tempo, para limpar aquilo lá. Então, em nome de Jesus, algumas pessoas não estão vivendo os resultados, não é porque Deus não quer fazer. É porque elas insistem em manter um padrão que não funcionou antes, não vai funcionar agora. Eu li para você, eu não preciso ler de novo. Ele tentou de todo jeito e só piorou. Mais e mais problemas foram chegando, e Deus foi frustrando, até que ele morreu derrotado, nem no sepultamento dele. É aquele tipo de velório que você cumpre com a obrigação e nada mais. Porque vai sem deixar saudade. Ele não deixou um bom legado. Nada. Tem rei que ainda começa, faz alguma coisa boa de vez em quando. O Acais não fez nada. Nada. Você vê que ele não foi bom chefe de família, ele não foi bom líder, ele não foi nada. Nada. Ele não fez nada certo. Nada certo. E agora ainda estou com raiva de Deus? E agora que eu fecho mesmo, saio e fecho tudo e não quero nem saber? Em nome de Jesus, que Deus coloque luz nas nossas trevas, no nosso entendimento e nos guarde de tanta cegueira, estupidez, de tanta tolice, de uma loucura como essa. Amém?